Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Paulo Azevedo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Adriana Dantas. Boa noite, eu me chamo Alana Jamile. Somos alunos do IFRN Campos Parelhos. E o nosso artigo fala sobre a análise do uso das ferramentas digitais como meio de reinvenção docente. Em meio à pandemia do novo coronavírus, ocasionador da doença Covid-19, a humanidade iniciou uma nova fase em sua história. As escolas necessitaram ser fechadas e, posteriormente, precisaram se adequar ao compartilhamento do ensino de uma maneira diferente do habitual. Quando o Diário Oficial da União publicou em 17 de março de 2020 a portaria número 343, autorizando a continuação das aulas através das tecnologias de informação e de comunicação. Assim, professores e alunos precisaram se adequar ao ensino remoto emergencial, o ERE, que se diferencia do ensino à distância, pois o EAD ele possui uma estrutura organizada, uma equipe preparada e uma infraestrutura feita para acompanhamento do desempenho do seu funcionamento. Com a origem do R, novos termos também começaram a ser utilizados, como o momento síncrono, que são as aulas que acontecem por videochamada, e os momentos assíncronos, que são as atividades postadas pelos professores. Na década passada, era notável que, para o ambiente virtual, eram utilizados meios inadequados e de difícil uso, que possuíam várias limitações. Como Silva cita, entre elas estão o VNC, da Real VNC, o NetMint, da Microsoft, o PCNUR, da Symantec, e o Citrix Access Essentials, da Citrix. Esses softwares eram considerados de ardua usabilidade, e dentre os mencionados, apenas o NetMint possuía a função de conferência. Com a chegada da pandemia, as grandes empresas se viram em meio a uma nova disputa para a criação e aprimoramento de plataformas que funcionassem para o ensino virtual. Algumas dessas plataformas são o Google Classroom, o Google Meet, o Microsoft Teams e o Zoom. Outro assunto que precisa ser apresentado nesse vídeo são as tecnologias de informação e comunicação, ou TICs. Elas apresentam novas situações pedagógicas, onde a informação é descentralizada e disponível a todos. Elas podem se classificar em outras duas categorias: formatos impresso e audiovisual, no qual o impresso equivale a livros, jornais, revistas, e o audiovisual corresponde a imagens, áudios, vídeos, entre outros. As TICs constituem recursos fundamentais para a produção de conteúdo e são um excelente meio para a comunicação à distância. Já as tecnologias digitais de informação e comunicação, ou TDICs, diferenciam-se como um subconjunto das TICs. E, para Silva, tais tecnologias referem-se a ferramentas de informação e comunicação no formato digital, excluindo, por exemplo, as tecnologias de meio impresso. Exemplos destes são computadores, smartphones, tablets, calculadoras digitais, projetores, lojas digitais, internet e e-mail. Portanto, a exigência direcionada para professores e estudantes atualmente é adaptar-se à sala de aula online, utilizando as TICs e TEDx a seu favor, especialmente os docentes, que transformaram-se em youtubers gravando videoaulas e utilizando ferramentas digitais como plataformas de aprendizagem. Com relação ao objetivo e à questão do problema, o objetivo em si dessa pesquisa foi tanto quanto analisar as ferramentas digitais que estão sendo utilizadas pelos docentes para uma possível reinvenção no contexto do ensino remoto emergencial, como também como elas puderam ajudar eles nesse dilema. Além disso, coletar dados em meio às suas opiniões sobre os elementos de gamificação e as situações que eles tiveram ao ministrar as aulas durante essa pandemia, destacando também a aplicação de um formulário para eles, pela plataforma do Google Forms, retratando a importância dessas plataformas e dessa especialização no tema através da apresentação dessa pesquisa. Agora iremos falar um pouco sobre a metodologia da nossa pesquisa. A gente separou ela em duas partes: a caracterização teórica e a caracterização prática. Na teórica, a gente buscou responder questionamentos sobre o ensino remoto através de uma base bibliográfica focada em trabalhos, artigos, teses, dentre outros. E com isso, fundamentou-se um pouco sobre o uso de ferramentas digitais no ensino-aprendizagem remoto e também sobre a importância da tecnologia para a reinvenção docente. Já na caracterização prática,
foi criado um questionário com 18 perguntas que foram essenciais para definir os tópicos que em breve serão apresentados no resultado de discussões, o qual possui como principal meta a coleta de dados para a pesquisa de maneira oblíqua. Desse modo, o próprio formulário foi respondido de forma voluntária, preservando-se a identidade dos entrevistados, os quais são professores propedêuticos das 4 vertentes do ensino básico, que são biológicas, exatas, humanas e linguagens, todos eles sendo do IFRN Campus Avançado Parelhas. Para introduzir os resultados e discussões dos resultados, foram criados subitens. O subitem A trata dos equipamentos tecnológicos e espaço para ministrar aulas. Após análise das respostas no questionário dos docentes, foi observado que todos possuem internet de fibra óptica. O equipamento tecnológico mais utilizado é o notebook, sendo selecionado por um total de 85,8% dos respondentes, e o dispositivo que ninguém faz uso é o tablet. Depois, ao fazermos a análise abrangendo o espaço utilizado pelos docentes para lecionar, entende-se que os recursos físicos disponíveis para o docente possuem um papel central no quesito qualidade de aprendizagem, tornando-se um dos elementos centrais. Em relação ao espaço, 86% dos professores afirmaram possuir um ambiente próprio e reservado para a ministração de suas aulas. No subitem B, foi apresentado o processo de preparação e adaptação dos professores no R, e percebeu-se que eles passaram por muitos desafios no início, pois tiveram que aprender a dominar diversas ferramentas digitais educacionais e atualizar o material de aula. De acordo com as respostas do questionário, 85,7% dos docentes afirmaram ter realizado formação em cursos, especializações, entre outras formações complementares na área do ensino remoto ou EAD. A seção C se intitula Adaptação ao Ambiente Virtual. Foi feito um levantamento com os docentes sobre o conteúdo trabalhado anteriormente em sala de aula antes da pandemia. E um dos conceitos citados por eles foi a palavra defasado. Nós também pedimos para eles fazerem uma comparação com relação às interações dos alunos entre as atividades síncronas e as presenciais. Como resultado, 86% dos entrevistados nos informaram que os discentes são muito mais aplicados nas aulas presenciais. Comparando novamente, foi observado que houve um retraimento de grande parte dos alunos com relação à fala nos momentos de interações presenciais. E na prática, poucos interagem oralmente. Uma parcela maior responde de forma tímida e curta, e geralmente na caixa de mensagem do Google Meet. Porém, as mensagens enviadas através de aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, costumam ser bem mais longas. Outro ponto é o esforço para o planejamento e lecionamento das aulas em comparação com o ensino presencial. Os dados fornecidos pelo Google Forms expõem também o grau de empenho realizado pelos docentes no ensino remoto emergencial. Eles afirmam que a dificuldade, consequentemente, possui maior e muita maior proporção, sendo maior 71% e muita maior proporção 29%. Sobre o tempo de planejamento das aulas semanais, como mostra a figura a seguir, o gráfico. No tópico sobre a aplicação de ferramentas digitais, podemos ver que esse gráfico aqui evidencia as principais plataformas utilizadas pelos docentes na administração e suporte de aprendizado dos discentes. Como vocês podem ver, o Google Classroom e o Google Meet tiveram 100% dos votos, sendo o Google Classroom geralmente utilizado nos momentos assíncronos e o Google Meet utilizado para os momentos síncronos. Isso se deu porque reuniões pedagógicas entre os docentes decidiram que essas duas seriam utilizadas em comum por todos os lecionadores. Além das plataformas anteriores, 100% dos professores também optaram por incluir o YouTube, em suma, porque ele proporciona um fácil e gratuito acesso e postagem de vídeos. Ainda sobre os aplicativos do Google, a companhia também oferece a plataforma Google Forms, votada por 85,7% dos lecionadores. O WhatsApp foi selecionado por 28,6% dos docentes. Ele funciona como um aplicativo de troca de mensagem instantânea, sendo assim mais prático que a comunicação por e-mail. Também, com 28,6% dos votos, o Kahoot trata-se de uma ferramenta web baseada em jogos em formato de quiz interativo. Aliás, outra ferramenta digital empregada para tornar a aula interativa
sendo aplicada por 14,3% dos docentes, foi a Mentimeter. Esse site executa slides de perguntas, quizzes, word clouds, perguntas e respostas, que são o famoso question and answer, e pode ser utilizado em tempo real na apresentação remota, híbrida ou presencial. O subitem F tratava sobre a gamificação nas aulas remotas. A gamificação é um método utilizado no contexto didático para estimular os discentes, atraindo a atenção destes, empregando competitividade e por colocá-los em um cenário de disputa e desafios. Muitas das vezes, temida pelos docentes devido a alguma aplicação incorreta, aproximadamente 57% dos respondentes citaram que possuem essa apreensão. Quanto aos outros 43%, afirmaram não possuir e também definir a gamificação como um método atrativo para os alunos e uma ferramenta para motivação. Já o subitem G trata sobre a avaliação do processo de aprendizagem no R, onde a maioria dos professores, correspondendo a 63,6% das respostas, aplicou avaliações através de momentos assíncronos, como atividades e provas disponibilizadas no Google Forms e Google Classroom. Em contrapartida, 36,4% relataram a realização de suas avaliações através de momentos síncronos. Falando sobre a pergunta feita no formulário, o que é uma aula inovadora? E você considera a sua aula inovadora? Dando uma olhada nas respostas, uma aula inovadora para os docentes é uma aula com instrumentos, ferramentas ou metodologias diferentes, metodologias novas, que facilitam e inovam ao mesmo tempo. Nós induzimos uma reflexão dos docentes ao fazermos uma pergunta de autoavaliação sobre essas aulas inovadoras. Tendo em vista o levantamento dos dados, o empecilho relatado com maior frequência, por 71%, ou seja, a maioria dos respondentes, foi a escassez do tempo e a inexperiência no que diz respeito à tecnologia, declarando que as aulas inovadoras e a metodologia delas requerem muito tempo de planejamento. Uma das plataformas lúdicas citadas que poderiam conceituar uma aula mais inovadora foi o Duolingo, onde seu principal objetivo é o ensino do domínio de línguas. E finalmente chegamos às conclusões. É notável que o atual momento que a educação está passando é revolucionário. A metodologia tradicional de ensino precisava se reinventar em meio à situação ocasionada pela pandemia, de forma a tornar o ensino mais atrativo. Nesse cenário, a postura que docentes e discentes tiveram que assumir em meio ao ensino emergencial foram desafiadoras. Além disso, entre as problemáticas enfrentadas pelos docentes estão a falta de estrutura, o desinteresse dos alunos, a dificuldade para adaptação ao novo método de ensino, entre outros. Sendo necessário a criatividade e o uso de diversas estratégias para chamar a atenção dos alunos. Em meio a elas, as ferramentas digitais, que tiveram uma grande popularização desde então. Ademais, a gente espera que essa pesquisa aprofunde as discussões a respeito desse tema, dando um retorno para a comunidade acadêmica e ajudando professores a respeito de ferramentas digitais e utilidades para tornar a sua aula mais dinâmica. Muito obrigado a todos pela atenção.